e o homem segundo o coração de Deus. Amém. Amém. E aí quando a gente olha para Davi, sem antes realmente de fato conhecer a sua história, a gente pensa em uma pessoa perfeita ou quase perfeita, sem chance de errar, uma pessoa irrepreensível, né? Que não precisa ser repreendido por alguém, uma pessoa quase santa demais para errar, né, Jadson? Mas a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, ela não esconde em nenhum momento os erros, as formas de cair dos seus heróis bíblicos. Davi, ele foi ungido por Deus. Ele venceu batalhas, ele derrotou Golias, ele escreveu salmos maravilhosos. Quem aqui não gosta do livro de Salmos? Estou voltando agora de um retiro espiritual com um vocal que eu faço parte, e lá um dos desafios foi ou recitar os 10 mandamentos, ou recitar um salmo, ou verificar as 28 crenças, ou recitar as 28 crenças. Qualquer um desses três aspectos iria contar uma pontuação. E aí eu tenho decorado o menor verso da Bíblia, o menor capítulo da Bíblia, mas que é um salmo lindo, que é o Salmo 117. E foi Davi que realmente escreveu esse salmo. Mas ele também caiu. Davi, ele também passou por uma queda. E caiu feio. Para vocês terem ideia, adultério, mentira e assassinato são os pecados que fizeram parte da trajetória de Davi. E mesmo assim, Deus o chama de homem segundo o seu coração. E aí eu pergunto a vocês, por quê? Por que Deus, em sua infinita misericórdia, ele olha para Davi com todos esses pecados que a gente descreveu agora, com todas essas imperfeições, e diz: Davi, tu é o homem segundo o meu coração. Hoje nós vamos caminhar um pouquinho juntos sobre essa história. Desde o pecado com Batseba até a morte do filho, fruto desse pecado, e o clamor por um coração puro, lá no Salmo 51. E aí, a partir daí nós vamos entender o que é que Deus espera de um homem segundo o seu coração. Vamos abrir nossas Bíblias lá no livro de 2 Samuel, verso 11, capítulo 11 na verdade, desculpa, capítulo 11, versinho do 1 ao 5, nós vamos ler. 2 Samuel 11, do 1 ao 5. Achou, papai? Amém. Santo Deus, Santo Pai, tua palavra está aqui aberta. Nos ajuda neste momento a abrirmos o nosso coração, abrir a nossa mente, para que o nosso coração e a mente fiquem sensíveis a escutar a tua palavra. Nos ajuda, nos dá entendimento do que vamos estudar agora. Em nome de Jesus. Amém. Amém. E começa o capítulo 11 falando o seguinte: Davi comete adultério com Batseba. Decorrido um ano, no tempo em que os reis costumavam sair para a guerra, enviou Davi a Joabe e seus servos com ele, e a todo Israel, que destruíram os filhos de Amon e sitiaram Rabá. Porém, Davi ficou em Jerusalém. Guarda essa informação aí, tá? Davi ficou em Jerusalém. Uma tarde, levantou-se Davi do seu leito e andava passeando no terraço da casa real,
Daí viu uma mulher que estava tomando banho. Era ela muito formosa. Davi mandou perguntar quem era. Disseram-lhe: é Batseba, filha de Eliã e mulher de Urias, o heteu. Então enviou Davi mensageiros que a trouxessem. Ela veio e se deitou com ela. E ele se deitou com ela, no caso. Tendo-se ela purificado da sua imundícia, voltou para a sua casa. A mulher concebeu e mandou dizer a Davi: estou grávida. Vamos dar uma pausa aí. Davi, ele era um rei bem sucedido. Ou não? Ele era um rei bem sucedido. Ele estava no auge do seu reinado. Tinha muitas batalhas vencidas em nome do Senhor. Ele era um rei muito vitorioso dentre o seu povo, com o exército vencendo guerras e guerras. Mas quando Davi deveria estar com o seu povo guerreando, ele estava onde? A informação. Estava em casa, em Jerusalém. A Bíblia não fala aqui? Enquanto o povo estava guerreando, ele estava em casa. Davi ficou em casa. E aí onde ele vê Batseba, e não só deseja, não só vê, mas ele deseja e ainda mais, manda chamar esta mulher para se deitar com ele. Uma informação que estava aqui, que tem aqui na Bíblia, é que Davi, ele sabia que Batseba, ela era casada. Ou não? A Bíblia esconde aí? Não. Aqui fala que Davi procura saber, resumindo, Davi procura saber quem é, e os seus servos dizem: essa é Batseba, mulher de Urias. Logo ele sabia que ela era assim casada. E mesmo assim, ele manda chamar a Batseba, esposa do seu servo, do seu guerreiro. Pouco tempo depois, Batseba, ela diz que está grávida. E aí Davi, o que é que ele faz? Uma morte planejada, disfarçada de estratégia militar. Ele diz para colocar Urias na linha de frente, para Urias ser morto primeiro. Mas antes disso, vale ressaltar que esse assassinato, ele foi uma segunda forma de pensar o plano B. Porque o primeiro plano de Davi, para vocês terem ideia como Davi era inteligente, ele era um rei sábio. Davi, ele manda chamar, quando ele sabe que Batseba estava grávida, ele manda chamar Urias, para que Urias volte para sua casa, se deite com sua mulher e aí se dê a entender que era o filho dele. Sendo que, se vocês continuarem a leitura, aqui pelo capítulo 11 do livro de 2 Samuel, vocês vão ver que Urias, ele se nega a ir para sua casa, para o seu conforto, enquanto o seu povo está lutando. E ele dorme na porta do palácio. Davi, vendo que não teria mais a opção, então parte para o plano B, que nós acabamos de ver. E o que eu quero dizer para vocês? O pecado, ele não começa grande. Ele começa em uma simples situação, em uma simples ação, com um olhar diferente, uma escolha errada, com o abandono da responsabilidade. Davi, ele era rei e ele abandonou a sua responsabilidade. Ele tinha a responsabilidade de estar com o seu povo, guerreando, conquistando as terras que Deus tinha prometido para aquele povo. Mas Davi caiu porque ele relaxou. E o que eu quero dizer para vocês é que cuidado com os momentos de relaxamento. Cuidado com os momentos de descuido, porque é aí que Satanás acha uma brecha em nossas vidas. É naquele momento que você acha que está firme na fé, que está bem demais para
sentir a necessidade de estar diariamente aos pés de Cristo, que Satanás ele encontra a brechinha que precisa. Foi o que aconteceu com Davi. Davi ele era um servo fiel de Deus, mas em um simples ato de relaxamento, em um simples ato, um ato de conforto, de descuido, Satanás entra na sua vida e faz a desgraça que a gente acabou de ler. Entramos em outra parte agora da história de Davi, que é muito interessante. A confrontação e o arrependimento. Em 2 Samuel 12, não precisa abrir, vocês vão ver que Deus, em sua infinita misericórdia, ele envia um servo. Qual é o nome do servo? Alguém lembra de cabeça? O profeta? Natan. Natan é enviado nesse momento para poder falar com o rei. Sendo que o rei não era qualquer pessoa naquele tempo. O rei, dentro do seu povo, ele tinha o maior poder. Não seria ainda maior que um prefeito, vamos dizer assim. É a mais alta hierarquia dentro de uma cidade é o prefeito, né? Mas Davi ainda era maior. Vamos colocar o mesmo poder que um presidente teria, certo? E aí Deus envia Natan a Davi para poder confrontar um homem totalmente poderoso. Um homem normal indo confrontar um rei muito poderoso. Eu imagino naquele momento que Natan deve ter olhado para Deus assim e dizer: Senhor, o Senhor quer que eu mesmo vá lá falar com o rei? O Senhor não acha que ele não já sabe que está errado não? Precisa eu ir correndo risco de vida, de ser decapitado naquela cidade, e ele dizer: você está dizendo que eu estou errado, Natan? Manda matar, porque ele tinha esse poder. Sendo que a história conta que Natan ele chega em Davi com uma forma diferente. Jesus ele trabalhava e ele costumava pregar por meio de parábolas, certo? E Natan ele chega do mesmo jeito em Davi. Se vocês pararem para pensar, pararem para ler os versos e os capítulos que acompanham a história de Davi, vocês vão ver que Natan ele chega em Davi e diz: Rei, conta a história de um homem muito rico. Esse homem tinha tudo em suas mãos e ele roubou a única cordeirinha de um homem pobre. O rei naquele momento ele se ira. Davi olha para Natan e diz: quem ousa fazer tamanha crueldade? Davi, indignado, fala: este homem merece a morte. Olha, Davi falou que o homem merecia a morte. Sendo que Natan olha nos olhos de Davi e diz assim: rei, este homem é você. Davi ele era extremamente rico. Sendo que a riqueza que Natan quer mostrar para Davi não era a riqueza material. Era a riqueza realmente de Deus em sua vida, de realmente ter uma esposa para ele e mesmo assim ele ir buscar outra. Era a riqueza espiritual. E mesmo assim, a Bíblia relata que Davi ficou indignado, ficou irado e disse que aquele homem merecia morrer. Naquele momento, Davi entende a gravidade do que ele fez. E ele diz uma das frases mais importantes de sua vida: pequei contra o Senhor, que está lá em 2 Samuel 12, 13. Vocês perceberam que foi necessário um homem
ir até Davi e dizer que ele estava errado, porque até então ele não tinha percebido o seu pecado? Meus irmãos, muitas vezes é o que acontece conosco. É necessário que Deus envie pessoas, servos fiéis, para que abram nossos olhos e possamos enxergar o tamanho do nosso pecado. Mas muitas vezes nós não aceitamos essa repreensão de forma aberta. Louvado seja Deus que Davi ele aceitou naquele momento. E ele caiu a ficha do que ele tinha feito era realmente errado. Mas muitas vezes nós tendemos a justificar os nossos erros com os erros das outras pessoas. Dessa forma, chega tal pessoa de você, ó, isso está errado. Ah, tô tá. Mas tal pessoa também não fez. Só vê eu. Sou eu que faço coisa errada. Você não pode falar com tal pessoa. Louvado seja Deus que Davi ele não fez isso. E ele aceitou a repreensão vinda direto de Deus por meio de Natan. Davi ele não tenta se justificar. Ele não coloca a culpa no cansaço. Ele não coloca a culpa em Batseba, que ele poderia muito bem ter colocado também. A Bíblia fala que ele se quebranta. E lá no Salmo 51, ele clama por um coração puro. Esse salmo ele foi escrito logo após Davi ser confrontado. Na angústia do seu eu interior, Davi ele escreve um dos capítulos, um dos salmos mais bonitos da Bíblia. O salmo fala, vamos abrir nossas Bíblias, em Salmo 51, verso 10. Amém? Amém? Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Davi entende que o problema não é só o que ele fez, é quem ele se tornou por dentro. Ele não pede só perdão, ele pede transformação, um coração puro. Davi fala na sequência, Senhor, não retires de mim o teu Espírito Santo. Sacrifícios não te agradam, porque senão eu já teria feito. Mas eu tenho certeza que um coração quebrantado, ó Deus, o Senhor não desprezará. Davi pede para que Deus ele não retire dele o seu espírito. Davi fala e reconhece que sacrifícios de nada adiantariam para o tamanho do seu pecado, porque senão ele teria feito. Mas Davi diz, Senhor, eu tenho certeza que o Senhor não desprezará um coração quebrantado. Glória a Deus. Deus ele não precisa de sacrifícios. Deus ele necessita, ele precisa que nós nos arrependamos verdadeiramente e nos quebrantemos os nossos corações e entreguemos a Ele. Amém. O verdadeiro arrependimento, ele não busca perdão apenas para fugir das consequências do pecado. Ele busca transformação para não cair de novo no mesmo erro. Você não deve pedir perdão a Deus para poder fugir das suas consequências. Dizer aquilo, ó Senhor, me perdoa, porque em outras igrejas prega que
você não se arrepender, você vai para o inferno, né? Aí você está fugindo da sua consequência. Afinal, o salário do pecado é a morte. E nós devemos pedir perdão em busca de uma transformação interior para que não possamos cair de novo no mesmo erro. Porque, afinal, o cair é humano. O levantar é de Deus e permanecer no erro é tolice. A Bíblia fala isso. A consequência e a graça. Após o pecado de Davi, nós temos a consequência do seu pecado, que foi a morte do filho, o fruto daquele pecado. Davi, ele jejua, ora, chora, e mesmo assim, o filho morre. E aí nós vemos algo surpreendente nessa história. A Bíblia fala que Davi se levanta, se limpa, toma um banho, ele entra na casa do Senhor e adora. Como é que pode um homem em tamanha dor, após ter perdido seu filho, adorar um Deus Criador do universo, mesmo a gente sabendo? Mas em meio à dor, ele adorar, ao invés de reclamar como nós costumamos fazer. Mesmo na dor, Davi adora. Mesmo na perda, ele reconhece a grandiosidade de um Deus mantenedor, de um Deus de amor. E ele reconhece que aquela consequência apenas foi fruto do seu pecado. Isso é um coração segundo o coração de Deus. Amém. Glória a Deus. É você se arrepender dos seus pecados. É você ser humilde para entender e reconhecer quando alguém for falar com vocês. Amém. Comigo. É você ser submisso à lei de Deus. Mas aí nós vemos a graça e ela se revela na história de Davi. A Bíblia fala que Davi e Batseba, ela engravida novamente, e ela concebe um novo filho, que é Salomão. E a Bíblia fala que Deus o ama. Deus ama Salomão. Podemos ver que de um lado uma história totalmente, mas de outro lado Deus concede outra bênção. E aí nós podemos ver a história do rei mais sábio de toda a história, Salomão. Mas com isso, segundo o coração de Deus. Davi, ele não foi chamado assim por acaso. Ele não foi chamado assim porque ele era perfeito, mas porque ele tinha um coração sensível à voz de Deus, um espírito quebrantado diante do pecado, Glória a Deus. desejo de ser transformado, humildade para aceitar a correção e fé para adorar mesmo na dor. Amém. Glória a Deus. Talvez só esteja faltando isso no nosso interior, para que possamos ser considerados homens e mulheres segundo o coração de Deus. Amém. Amém. Glória a Deus. Talvez nós que estamos aqui nos identificamos com a história de Davi. Talvez nós caímos todos os dias. Talvez estejamos longe, mesmo estando perto. Mas hoje Deus, ele nos chama. Hoje Deus está nos chamando ao arrependimento. Não importa quão grave é o nosso pecado. Não importa
quais dificuldades nós temos em nossa vida. Não importa se estejamos no fundo do poço, seja na saúde física, psicológica, seja na saúde com os nossos familiares, a saúde social, seja de fato com os nossos atos. Deus pode restaurar a nossa vida. Amém. Não importa qual é o tamanho do nosso pecado, porque nós temos um Deus que é muito maior. Que é muito maior não, que é maior que todas essas coisas. Glória a Deus. Amém. Amém. Aleluia. Eu quero terminar esse momento com a seguinte pergunta. Vocês, eu, temos coragem hoje de orar igual a Davi e pedirmos: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim o espírito inabalável. Amém. Nessa noite, Deus, seu Espírito Santo, vem estar na vida de cada um aqui presente. Amém. E que nós possamos ser transformados pelo seu amor Amém. e pela sua graça, que é de graça. Amém. Só basta nós aceitarmos em nossas vidas. Nesse momento,